Muito bem, gente, o Papo da Semana começando mais um episódio neste projeto audiovisual aqui do nosso site outrasnoticiasmt.com.br. Além do cardápio de notícias no destaque, as manchetes, a gente tem também esse projeto muito bacana que é o Papo da Semana, onde a gente para um pouco a parte da escrita para bater papo, para conversar com gente bacana, com gente que tem a agregar. Quem acessa o nosso site e assiste os episódios do Papo da Semana, assiste os vídeos que a gente posta no site, deve estar reconhecendo esse espaço aqui que eu tô. A gente pegou emprestado o estúdio dos amigos da Cel Agro, grande parceira do site Outras Notícias MT, e a Cel conduz aqui nesse estúdio o Pode Aplicar, que é o podcast deles, está aqui inclusive na caneca. Se você está assistindo esse episódio na home do nosso site, ou em cima ou embaixo desse vídeo, vai ter o Pode Aplicar. Eu recomendo muito que você assista. E se você está no nosso canal no YouTube, está nos assistindo pelo YouTube, depois que acabar o nosso bate-papo aqui, você faz o seguinte, coloca aí na busca Cel Agro, você vai encontrar o canal da Cel, e aí vai nos vídeos, você vai ver todos os episódios do Pode Aplicar, apresentado pela companheira Márcia Rossim. Olha, não é porque é parceiro nosso não, mas eu indico muito mesmo, porque o conteúdo é muito bom. É isso, é quando gente boa se junta para conversar e para trocar ideia. Nós aqui no Outras Notícias vamos seguir em 2024 fazendo esse formato itinerante do nosso bate-papo. Quem sabe aí em 2025 a gente migre para um estúdio fixo, por enquanto a gente fica nesse formato itinerante. E o motivo da nossa visita ao Pode Aplicar, à Cel Agro, é porque hoje o nosso convidado é o CEO da Cel Agro, Leandro Viegas, grande parceiro, grande amigo de muitas conversas já, muitos encontros nossos, Leandro. Obrigado por você estar aqui com a gente, emprestou inclusive a tela aí para a gente colocar a logo, olha só que bonito. Olha aí que bacana. O que é assunto de um jeito diferente, esse é o nosso site, viu gente? E bom, tanta coisa para a gente falar, meu amigo. Antes da gente falar da Cel, antes da gente falar dos projetos, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre comunicação. Pouco a gente falou gravando, né? Pouco a gente falou desse lado comunicador do Leandro, que além de administrador, além de fundador, diretor da Cel, cara que lá no início colocou a mão na massa para produzir, também se arriscou e tem se arriscado a se comunicar, trazendo para o contexto do agro. Falta um pouco de comunicação no agro, talvez falte muito, né? É isso mesmo, Robson. Primeiro, eu quero agradecer aí a oportunidade de participar desse quadro, tá? Eu sou muito feliz quando me convidam, sinal que o assunto que eu estou falando, que eu estou escrevendo, ele está interessando as pessoas, né? Tá fazendo um barulho. Tá fazendo um barulho. E o agro, né, Robson? A gente falou recentemente lá no programa Hora do Agro, né? Sim. O agro, ele se comunica mal, né? O agro, ele tem... talvez não seja por má vontade, né? Se dedicou e se especializou em outros setores e a comunicação foi acabando ficando ali com menos prioridade, né? E se comunicar é muito importante. Foi ficando de lado mesmo naquela coisa cultural, um pensamento até, enfim, hoje em dia ultrapassado, mas que fez sentido numa outra época, de que o papel do produtor era produzir, era pôr a mão na terra, pôr a mão na massa mesmo. E é importante, né? A gente tem que e investiu muito em produtividade, em tecnologia, em cuidado com o meio ambiente e solo, aumentou drasticamente, evoluiu muito a questão de produtividade da soja, por exemplo, e a gente fala muito pouco sobre isso, porque essas funções, elas ocupam a pessoa por 26 horas do dia. Então acabou que às vezes não foi nem por maldade, não sobrou tempo para a comunicação, entendeu? Então assim, quem deveria cuidar disso? Órgãos governamentais, né? Dizer para fora do nosso país o que a gente tem feito, mostrar para fora do nosso país a potência do agro brasileiro, ter um comunicador mais preparado para falar sobre isso da forma que o público quer ouvir. A gente tem aquilo, o agro vende bem, mas se vende mal. Se vende mal. Enquanto imagem, enquanto aquilo que faz e representa. Isso que você falou é muito verdade. Passa aí muito pelo papel dos governos ao longo da história
entender a pujança e a riqueza brasileira que é. Por exemplo, a gente pode presenciar que nos cursos de agronomias hoje não tem uma matéria ali sobre comunicação, Sobre relações sobre públicas, oratória, sobre oratória. sobre relações públicas. Não tem uma matéria dentro do curso de agronomia que fale sobre isso. E é importante? Sim, é muito importante. É fundamental. A Ceoagro, quando internalizou o seu setor de marketing para que houvesse uma melhor comunicação com o público, a gente avançou. Avançou em quê? Em share, avançou em faturamento, avançou em diversas áreas de atuações, entendeu? Assim, diversificou o seu mercado porque identificou durante a sua comunicação que havia possibilidade de atuar em novos mercados que a gente não atuava, né? Então a comunicação foi muito importante. Hoje a Cel, bom, a gente vê em todo lugar. Eu acho que é uma das rondonopolitanas, das empresas aqui de Rondonópolis, talvez uma das que mais invista na comunicação, Leandro. Eu acredito porque reconhece essa necessidade de falar o que a gente está fazendo, né? Não adianta a gente fazer bem, e a gente fazia isso muito bem, né? Uhum. Não adianta a gente fazer bem e isso ficar engavetado, ficar Exatamente. na prateleira. A gente precisa jogar isso para fora. Então, foi quando a gente começou a fazer isso. E eu, Robson, por incrível que pareça, não detinha nenhum poder de comunicação. Então, se a câmera dava play, eu travava. Totalmente, não saía nada. Aí eu vi a necessidade. Falei, bom, se eu preciso me comunicar com o meu público, eu preciso me capacitar, me preparar. Então eu fui atrás, busquei me preparar. E aí eu quis entender quem é a pessoa que preparou, por exemplo... Pode dar nomes? Pode? Pode, à vontade. Quem é a pessoa que estava ali, por exemplo, ao lado de Adilton Sacchetti, quando ele saiu do agro e foi para a política? Produtor rural e grande orador. E precisava se comunicar melhor com o público. Quem estava do lado dele? Aí você ia aqui no nosso atual vice-prefeito, né? Ailon Arruda. Ailon era do agronegócio e tornou-se um comunicador nato. Estava lá no sindicato. Entendeu? Quem estava do lado do Ailon na hora que ele foi preparado para se comunicar melhor com o público? Que ele recebeu aquele polimento, né? Sim. Quem que estava com ele? Eu quis saber quem era a pessoa. Então, o meu marketing me ajudou a encontrar a pessoa. Encontramos, fizemos uma imersão com ela. Eu fiquei ali. Depois, inclusive, a gente pode até pegar algumas imagens com ela de como foi a minha primeira gravação. Ela deu play e eu travei. Falei, Travou. Não vou dar conta. Que já era esperado que acontecesse. Aí desligava a câmera, ela conversava comigo, igual eu converso com você, a coisa fluía. Ela, não, Leandro, mas você sabe se comunicar. Eu falei, não, eu sei, eu só tenho medo da câmera. A gente tem há muita gente que pensa que eu não nasci para isso. Na verdade, é treino, é técnica, é treinamento, é capacitação. Né? E daí, a câmera resolvido com a Carol, né? Carol Garcia, que me acompanhou, sanou o assunto, consegui desenvolver. No final do treinamento, a gente tinha um link ao vivo no TV Centro-América aqui. Ela foi comigo, falou, bom, é o teste. Para falar ao vamos vivo, lá, ao vivo, vamos embora. A gente era o primeiro Muda Sua Vida da Ceoagro, né? Era ao vivo um link. A gente foi, cara, foi um sucesso. Que é o projeto da doação de mudas. Doação de mudas que a gente tem anual. Um projeto maravilhoso. E a gente já distribuiu aí por volta de mais de 5.000 mudas. Que legal, cara. Né? E esse projeto ele vai continuar. A gente quer ver uma Rondonópolis mais verde, mais arborizada. Né? Amém. A gente reclama tanto desse calorão danado aí. Mas voltando, sanado a questão da câmera, sanou. Eu precisava me comunicar melhor com um público maior, público grande. Então, assim, uma conversa de amigos aqui, 10 amigos juntos aqui, o Leandro ia embora, desenvolvia, falava o que fazia, por que fazia, como aprendeu, como desenvolveu. Ele era top. Mas quando eu estava em cima de um tijolo e tinha uma plateia, eu travava. Nessa posição de estar no palco. Sim, entendeu? É diferente. Então eu ficava gelado. E aí eu fui e busquei também quem era a pessoa que estava treinando as pessoas que estavam falando em público. Aí a gente descobriu o Will. Aí eu fui atrás do Will, a gente fez uma capacitação com o Will. E a mesma informação que eu recebi da Carol, eu recebi do Will. Não, você sabe fazer. Tá aí. Tá aí, você é bom nisso. Você só precisa jogar isso pra fora. Né? Mas se eu errar... Cara, todo mundo erra. Vamos lá. Fala o que você sabe fazer. Fala sobre o que você tem feito há mais de década. Como você tem feito, como você criou, como você desenvolveu,
como que você faz essa gestão com sócios, com todo mundo, porque o que mais a gente ouve, né, trabalhar com sócio é um problema. Cara, na Cell não é. Pode ser um problema lá fora, na Cell não é. Entendeu? Porque a gente sempre estipulou regras e limites. Né? Sim. Esse é o meu dever, a minha regra e meu limite vai até aqui. E tem comunicação clara entre os sócios. Claro, exato. É isso. E tanto evoluiu que até palestra dá. Aí eu pegava e falava para o Will, mas eu vou falar sobre isso, as pessoas não querem ouvir. Não, as pessoas querem ouvir isso. Exatamente. Eu falei, mas Will, é tão óbvio. Eu tenho meu dever e minha regra, eu vou até aqui e aqui, a partir daqui não é mais meu, é dele. Isso é óbvio. Mas as pessoas não fazem isso. Eu falei, por que não fazem? Ele falou, pois é, eles querem ouvir de você. Como que você faz? É simples, não tem segredo. Aí ninguém acredita, entendeu? Não tem segredo, gente. É só fazer o bem feito. É só não fazer para o outro aquilo que você não quer que faça para você. É só agir pensando na moral, nos bons costumes, na decência. Isso engloba todo o setor da empresa. Desde a portaria até a diretoria. É isso. E tanto se comunicar dentro da empresa com quem está no seu dia a dia, quanto com quem está fora. Com quem sai de casa, vai ter um evento, o Leandro vai falar, eu vou sair de casa porque eu quero ouvir a história desse cara. E tem muita gente. E o que tem me levado a observar, Robson, interessante, é o seguinte, dificilmente aquele gestor, aquele CEO, né, aquele líder, que não se comunica bem com a equipe, se comunica péssimo com o público. Com certeza. Entendeu? A comunicação é reflexo. É reflexo, não tem como. Então, assim, às vezes aqui na empresa, na Cell, não é diferente de outra empresa, tá? Na Cell é igualzinho na sua empresa. A gente tem problema, tem processo, tem cobrança, tem tudo. Tem desafios, tem falhas. O que diferencia é como que esse problema é tratado, né? Segunda-feira cedo a gente chegou aqui, a gente tinha uma reunião importante com o pessoal da produção e nosso engenheiro químico. Era um problema grave, mas durante a condução da reunião a gente viu que o problema tinha solução, que não precisava do desespero que foi causado no final de semana. Perfeito. E essa neutralidade, essa normalidade para solucionar isso parte de quem? Do líder deles, que sou eu. Se eu chegar ali na reunião com aquele escândalo, né? Poxa vida, prejuízo, a equipe inteira vai ficar numa tensão que ninguém vai pensar na solução, vai pensar no problema. Exatamente. Então a gente sentou, vamos lá, vamos antecipar. O que aconteceu antes? Quais foram os passos antes, durante e depois? Onde foi identificada a falha? Aqui. Tem como corrigir ainda? Tem. Então não temos um problema. Então está resolvido. Está resolvido. Qual que é a solução? A solução é essa. Ok, start agora, vamos resolver. Em 30 minutos estava resolvido. Um problema que aparentemente no final de semana era um transtorno. Cara, esse é um perfil de liderança que aí falando de modo geral, para quem está assistindo, é empresário, é varejista, é independente do ramo, prestador de serviço. Esse é um perfil de liderança que, pelo que a gente acompanha, falta muito no mercado. Talvez por pressão financeira, enfim, seja qual falta for. De empatia. Falta de empatia. Ou talvez a pessoa não foi forjada. Né? Eu fui forjado ali, meu amigo. Eu fui forjado na fonte. Quando entendeu? tem, por exemplo, empresa familiar. Sim. E aí perde-se o respeito do pai para o filho, sim, do filho para o pai, do irmão para a irmã. Do marido com a esposa diante dos colaboradores. Cara, é isso. Eu tive N exemplos nas empresas que antecederam a Cell. Eu trabalhei em empresas que era o marido e a mulher. Então eu via discussão na frente do funcionário, ela falava uma coisa e ele, não é assim. Sai de casa quebrando pau, volta para casa quebrando pau. Você entendeu? Então assim, aí você perdia a responsabilidade, você perdia a moral na frente do seu colaborador. Você tem que ser a solução que ele vai encontrar se ele tiver um problema. E ele tem que estar confortável de chegar até você e apresentar o problema. Porque senão o problema vai girando. Sim. E vai se tornando... e aí você não pega mais. Não. Quando a bola de neve começa a degringolar, você não pega mais. Segura mais. Você falou que foi forjado. Foi isso? De estar e de ver líderes com esse perfil destemperado? Eu sempre comento com a minha equipe, né? A gente não aprende só o que fazer, aprende o que não fazer também. Principalmente, né? Então, assim, nas empresas que eu passei, eu aprendi muita coisa, o que fazer certo, mas eu também aprendi muita coisa do que não se deve fazer, como não se deve comportar, né? Eu tenho 1 bilhão de exemplos para citar para vocês. Uma vez eu fiz um levantamento, Robson,
fantástico, né? Assim, um estudo de caso para solucionar um problema dentro de uma empresa. E meu líder, olhou, achou fantástico, me parabenizou. Tava na tela do meu computador. Pediu licença, sentou na minha cadeira, foi lá embaixo, pegou o teclado, deletou meu nome como autor, colocou o dele. Você tá brincando. E mandou o e-mail para a diretoria. Na minha frente. Você tá brincando, cara. Não, na minha frente. Na minha frente. Que absurdo. Aí, naquele momento, o que eu fiz? Pô, eu precisava do emprego, eu dependia do salário. Eu tinha família para sustentar. Minha filha mais velha era pequena, né? Aí, o que eu pensei? Falei, cara, um dia, se Deus me permitir eu ter o meu negócio, eu nunca vou fazer um negócio desse. Mas nunca. Cara, isso é antiético, isso é imoral, isso é errado em tantas camadas que é difícil, mas antiético e imoral já tá bom. E vou te já. dizer mais, hein? Possivelmente ele vai assistir esse episódio, Que tá? absurdo, cara. E ele vai saber que é sobre isso. Ele vai saber porque foi ele que fez. Você sabe que você errou. Foi você que tá, você tá assistindo isso, você sabe que você errou. Mas você errou e contribuiu com o meu crescimento. Obrigado. Pelo menos isso. Tirar boas lições. Ó, eu puxei, gente. Só tomar uma água aqui. Eu puxei o início desse nosso bate-papo com esse viés comunicador do Leandro, porque de fato a gente conversou pouco sobre isso, pelo menos gravando. A gente sempre conta a história da Cell e tal. A Cell Agro, quem é de Rondonópolis, aqui em Mato Grosso, dispensa apresentações, tá? Mas quem nos assiste de fora, convido também a conhecer um pouco da história dessa empresa. Depois, no final, a gente vai deixar o Leandro contar um pouco dessa história. Para nós, aqui em Rondonópolis, falo sem medo de errar, que é um orgulho termos a Cell com a tecnologia que tem, com a estrutura que tem aqui no nosso quintal. Antes da gravação a gente passou pelos laboratórios mais uma vez, é sensacional aquilo ali. Mas voltando, eu puxei esse viés comunicador do Leandro, porque o Leandro escreve muito bem, tem uma série de artigos no nosso site também, se você colocar aí na lupinha artigo, escreve a palavra artigo, você vai encontrar a foto do Leandro. Tem alguns textos do Leandro, tem um que eu estou muito ansioso para publicar. Eu acho que quando esse podcast estiver no ar, o artigo também vai estar publicado. Que toca numa ferida danada, que isso é legal também, cara. Falar sobre temas, levantar reflexões, levantar debates que são necessários. Ainda que nos tire de zona de conforto, Sim. ainda que nos incomode, ainda que nos torne vidraça. É fundamental. E nesse último você está falando de corrupção dentro do agro, dentro das empresas que atuam no agro. Isso é um assunto que ele paira na minha cabeça tem décadas. Tá? De ver no dia a dia. De ver no dia a dia. Desde o início da criação da Cell Agro, a gente observa e lida com isso com muito cuidado, né? Porque a corrupção no agro, ela existe. Ela é de um tamanho que hoje a gente não consegue nem mensurar. Ela é milionária, se não for bilionária. E de vários tipos, Leandro. E de vários tipos. Então, assim, quando a gente construiu o nosso negócio, um dos nossos legados era a honestidade. Então, a gente tem que ter honestidade com o que a gente produz. Não só ser um laudo, ser realmente um produto que corresponda àquilo que você está escrevendo sobre ele, né? E isso se amplia. Hoje, a corrupção no agro ela é tão grande que tem empresas que, às vezes, nunca se perguntou, Robson, por que certo fornecedor nunca foi fornecedor meu? E essa é uma pergunta que eu gostaria que os líderes do agro, a cabeça ali pensante, o dono, o CEO do negócio, se perguntasse. Pegasse a lista de fornecedores da cadeia dele e avaliasse. Semente. Não estamos nem falando da Cell. Não. Não vou nem falar da Cell. Tá? Sementes. Quem são os maiores fornecedores de sementes do Brasil? Antes de você olhar o relatório, numera 5 desses fornecedores. E pega o seu relatório de 10 anos de compra e verifica quantos desses 5 estão na sua cadeia de fornecimento. E se não tiverem, se pergunte por quê. Por que eles não estão? Se eles são os maiores. Sim. E normalmente os maiores eles detêm uma capacidade, uma capilaridade, né? Um bom preço, uma qualidade, né? Hoje no agro o item qualidade ele é fundamental. Credibilidade, tecnologia. Entendeu?
Então, por que... Aí você vai lá num agroquímico, pega aí o Mancozeb, que é um agroquímico muito utilizado hoje no agronegócio. Quem são os maiores fornecedores de Mancozeb no Brasil? Ou fora do Brasil? E por que o meu setor de compras não está comprando desse fornecedor? Qual é a razão? Né? Busca você saber qual é o preço que esse fornecedor que não está te atendendo está vendendo. Isso aí na comunicação a gente chama de ruído. Tem alguma coisa no meio aí, que entre quem fala e quem ouve, tem uma coisa no meio que tá dando errado. Vale essa reflexão. Vale a reflexão e eu vou dizer um negócio. O Brasil um dia se assustou muito com a Lava Jato. Né? Foi uma operação aí da Polícia Federal e caiu um monte de político e um monte de gente. Um choque danado. Um choque para o Brasil. Foi um divisor de águas. As consequências da Lava Jato a gente sabe quais são, né? Não tocou para frente, aquela coisa toda. Mas a gente soube o que aconteceu. Ok. Dito isso, eu vou dizer o seguinte. Se há uma auditoria, se há um levantamento dentro do agro sobre a corrupção, vocês vão ver que a dimensão pode ser a mesma que a Lava Jato. Um pente fino aí, bem feitinho. Eu recebi um questionamento há uns 30 dias atrás de um diretor de um grande grupo. Ele perguntou assim, por que a Cell Agro não vende pra gente? Ele perguntou. Aí eu falei, olha, eu preciso que a pergunta seja ao contrário. Por que você não compra da Cell? Né? Se eu tenho, inclusive, trabalhos realizados nas suas unidades, né? Esses trabalhos chegaram até vocês? Eu tenho cotações enviadas para o setor de compra. Essa cotação chegou até vocês? Quer dizer, a parte da Cell está sendo feita. Está sendo feita. Agora, assim, eu não posso ir lá, pegar o diretor, sentar na cadeira, vem aqui. Senta aqui que eu vou te mostrar um negócio. Não. Ele é o líder, ele é o gestor. Exatamente. Né? Eu estou aqui só para entregar a qualidade, entregar a pós-venda, entregar aquilo que eu venho aqui no microfone, na câmera, e falo que vou entregar. Esse é o nosso compromisso. Sim. E a Cell tem feito isso com o pé nas costas, com muita qualidade. Agora, obrigar o cliente a ser o meu cliente, eu não posso. Exatamente. Agora, se despertar a curiosidade de entender por que a Cell não é fornecedora de vocês, busca primeiro pelo item qualidade. Qualidade do que eu estou comprando e do que a Cell está produzindo. E que bom que ele teve essa consciência. Quer dizer, pô, se a Cell está em todo lugar... Exato, a pergunta dele foi essa. Pô, a Cell está em tudo. Por que lugar ela não me tem vende? Cell. Por que não está aqui? Uhum. O que tem contra mim? Eu falei, não, é o contrário. É o contrário. Eu estou aqui para te atender. Tem alguma coisa errada no seu processo. Eu queria muito poder falar o nome do grupo, sabe? Eu não posso. Tem alguma coisa errada dentro do seu processo. E olha, quando a gente, ainda falando do tema do artigo, a gente fala da corrupção dentro do agro, é tanto num papel que tem uma peixada no poder público, ele precisa de uma licença, vou ali, uma nota, vou superfaturar um serviço, quanto dentro de processos mesmo, trava para um lado para abrir para o outro. É isso, a necessidade de escrever sobre isso. E vou te dizer mais um detalhe, tá, Robson? Talvez grande maioria desses gestores, desses produtores rurais, CEOs desses grandes pools de compra, sabem da corrupção. Tá? Sabem, aceitam de forma oculta. Entende que é o sistema. Entende que é o sistema, já aceitou, já tornou-se parte do processo. Só que o que ele não sabe é o seguinte, que é ele que está pagando. Exatamente. Porque a indústria, ela não tem margem para passar. O agro não tem margem para passar. Margem de semente apertada, margem de agroquímica apertada, margem de fertilizante apertada. Só que o comprador está ganhando a famosa bola. Né? Quem está pagando? Ele. Tal da bola é propina. Propina. É isso. Ele que tá ganhando. A gente ouve muito falar mais no campo da política, da tal da propina. Só muda o nome. Só muda o nome. Mas é a mesma imoralidade. A mesma imoralidade. Então, assim, a Cell, ela tem ali por conduta não fazer isso, tá? Sim. A gente não faz, não tem essa condição. O jeito é combater, né? É combater, não aceitar. E aí fica aquele questionamento. Ah, mas o fulano é tão grande, você não atende o fulano? Olha, eu tento, mas existem algumas questões internas que eu não consigo atendê-lo. Você sabe que Fora do Ar conversava com o Adriano, inclusive o Adriano aqui do marketing da Cell, que ajudou a gente aqui. Obrigado, viu? Obrigado, Adriano, valeu. Tawane também está ali na ilha. Equipe do marketing aqui da Cell, tem que agradecer mesmo, vocês são demais. E a gente conversava ali fora do ar,
sobre o barulho desse seu artigo, a resposta que vai acontecer, se já não está acontecendo, certamente vai vir muita resposta, muita gente vai se incomodar, outras vão parar para fazer uma reflexão, o que é bom. Mas uma coisa bacana é que nesse teu processo de comunicador você evoluiu tanto que você perdeu até as papas da língua. O que é uma coisa boa. A gente precisa falar sobre É ir esse para assunto. cima mesmo. É ir para cima. É isso. Não ficar com medo de falar sobre esse assunto. Isso. E falar no tom que tem que ser dito. Se eu quero combater, se eu não concordo, se é imoral, se é ilegal, se é indecente, por que não falar? É isso. Entendeu? E com os adjetivos e os termos certos. É imoral, é indecente. É isso. Então, assim, a gente tenta fazer o melhor em tudo que a gente faz aqui na CEL. Em algum processo, algum dia a gente pode errar em alguma coisa, a gente dá um passo para trás, corrige e vai novamente. Mas essa questão de corrupção, a gente tem na consciência que estamos tranquilos. Tá? Estamos tranquilos. Nessa coisa suja aí eu não posso entrar nesse processo, porque senão, primeiro, eu jogo na lama todo o trabalho técnico que é feito. Ele comprou porque ele ganhou uma propina e não porque ele valorizou meu produto, a minha marca. Pronto. Já é um desrespeito comigo mesmo. A relação é outra. Então, enquanto eu estiver fornecendo uma propina, eu estou fornecendo produto. Assim que eu não tiver mais margem ou não quiser mais fornecer a propina, eu vou perder o cliente. Não, o cliente tem que estar comigo CEL, porque ele está satisfeito com o resultado do produto que ele está encontrando. Porque ele está vendo qualidade naquilo que ele está aplicando. Porque está sendo benéfico para ele, porque está ajudando ele a reduzir custos da operação dele. Ok, aí você fica. Fica porque você quer. Sim. Não fica porque o seu comprador está empurrando o produto porque está ganhando uma propina. Isso não acontece. Na CEL não acontece. Muito bom. Os artigos do Leandro, vou falar de novo. Você coloca aí no nosso site, escreve a palavra artigo, você vai ver um monte, vai aparecer o guia de busca, um monte de artigo do Leandro. E eu recomendo a leitura. Inclusive, também falava com o Adriano fora do ar, muito artigo seu está trazendo para dentro do nosso site outros colunistas que leem o nível do texto e estão querendo participar. Tem economista querendo falar de educação financeira, tem não sei o que, enfim, um monte de projeto que quem está abrindo as portas são esses artigos seus que são muito bons. Esse da corrupção, se não tiver publicado aqui quando a gente soltar esse vídeo, certamente nos próximos dias aí já vai estar, mas acredito que vai estar junto para você poder ler também. Ô, Leandro, vamos puxar um outro assunto aqui, saindo agora do campo da comunicação. Quero que a gente fale de tecnologia, que é algo que sempre que eu venho aqui me impressiona muito. Antes da gente começar a gravação, eu dei uma passada nos laboratórios, o Adriano me apresentou um laboratório novo ali, que no Centro-Oeste só temos aqui. É uma coisa sensacional. Eu já tinha ficado impressionado com outro laboratório e impressiona saber que a gente tem isso aqui em Rondonópolis, tem aqui no quintal de casa. E eu sempre falo para as pessoas, aquele dia na rádio, inclusive ao vivo, eu falei para as pessoas, vá conhecer a CEL. Antes de sair falando bobagem, principalmente, vá conhecer a CEL. Falar de químico, falar de é veneno, falar de não sei o quê, vá conhecer. Conhecer quem trabalha muito há tantos anos, né? A gente tem, inclusive, Robson, um procedimento aqui para as visitações, né? Aí, escolas, faculdades, grupos que quiserem nos conhecer, é fácil, simples. Encaminham um e-mail, tá? visitação@ceagro.com.br. A gente faz o agendamento, passa o cronograma necessário para essa visitação e a gente recebe todo mundo aqui. Porque a gente precisa que as pessoas lá fora tenham segurança do que aquilo que a gente está fazendo é aquilo que a gente está falando. Exatamente. Tá? Então, às vezes, só falar não é suficiente, eu tenho que mostrar. Exatamente. Então, a gente criou esse processo aqui. Já recebemos aqui Faculdade Federal, FACIP, acho que o NIC, né? O NIC já também. Então, assim, tem um processo aí para diversos cursos, tá? De agronomia, administração, economia. É só organizar aí com a nossa equipe e vai ser muito bem-vindo aqui. Porque eu acredito que a CEL, ela investe, assim como ela investe em comunicação, ela investe também muito em tecnologia. A gente tem projetos para 2025 de ampliação nesse quesito, né? Vai sair agora em 2025, vai acontecer. Vai acontecer, a gente tem aí um compromisso do nosso
prefeito eleito, né? Prefeito eleito, Para Cláudio. que libere aí as documentações necessárias para ampliação do nosso projeto, né? A gente hoje está numa área de 5 mil metros quadrados e a gente quer passar para 10 mil metros quadrados. Isso era necessário a desobstrução de algumas árvores, né? E a gente tinha feito um projeto de suprir essa compensação e a gestão não autorizou, né? Criou dificuldade, a gente tentou por todas as vezes possíveis, mas não foi possível. Então, de repente também não era nem a hora, por Deus, né? Perfeito. A gente aguardou, o Cláudio foi eleito, apesar de ser um paisagista, entende a necessidade da progressão dos negócios, né? A CEL é uma indústria rondinopolitana, leva o nome de Rondonópolis na bagagem, no seu rótulo aí, para 18 estados brasileiros. A gente atende 18 estados hoje, com muito orgulho, e todos eles, e em todas as oportunidades que eu tenho, que meus sócios têm, que a minha equipe tem, a gente frisa que a nossa fábrica é em Rondonópolis. Não é exagero dizer que a CEL hoje leva o nome da nossa cidade. Eu, enfim, digo nossa, não sou nascido aqui, mas me sinto rondonopolitano. E a CEL leva para os 4 cantos do Brasil, até fora do Brasil. A presença da CEL é algo, como eu disse agora há pouco, para a gente de fato se orgulhar. E quando a gente está falando dessa representatividade, o impacto que essa ampliação tem, a gente não está falando só de uma empresa que está crescendo, nós estamos falando de uma cadeia, de uma economia local, de uma geração de empregos, de uma alavancagem importante e fundamental. Que bom que vai acontecer agora, né? Vai acontecer, a gente vai ampliar muito, tá? Vai ampliar muito e tem um orçamento enorme aí para essa ampliação, para esse investimento. A CEL vai mudar totalmente de patamar, né? A gente vai ter mais, eu vou dizer, mais espaço, né? Mais condições de trabalho, mais conforto. E o projeto inclui também aí, a gente está em estudo ainda, não está definido, mas inclui aí as mudanças do laboratório também para ampliação, para desenvolvimento de mais condição de pesquisa e desenvolver novas tecnologias. Isso, inclusive o meio acadêmico se beneficia muito, porque os químicos da CEL desenvolvem, as fórmulas são daqui, nasce tudo aqui onde nós estamos. A academia se beneficia muito disso. Falando desse outro patamar, falando de tecnologia, investimento, ainda trazendo também o campo da comunicação, os paradigmas que vão sendo quebrados também na cabeça das pessoas. É importante que a gente fale disso também. Há uma distorção, e eu não estou nem falando daqui de Rondonópolis, que a gente meio que conhece a realidade, mas pensando Brasil afora, há uma distorção daquilo que as empresas do agro fazem, daquilo que o agro faz, na cabeça da juventude, na cabeça da molecada, que às vezes até irrita um pouco, mas a gente tem que quebrar isso com paciência, não tem jeito, porque foram anos e anos contando um monte de bobagem. Exatamente, essa mudança ela tem que ser na base, né? Tem que ser nas escolas, inclusive a CEL ela é patrocinadora de um livro de educação infantil, que é Desmistificando o Agro, né, que é escrito pela doutora Ellen. A professora Ellen. Isso, porque é onde a gente reconhece que deve começar a mudança, sabe? Lá na base. Inclusive, recentemente eu vi uma colega minha da diretoria ali da ACIR levando crianças da escola na fazenda deles. Então, assim, é um ótimo exemplo e tem que ser seguido para que as crianças possam ir identificar o cuidado que tenha as propriedades rurais com o meio ambiente e como é produzido o alimento. Me corrija se eu estiver errado, mas a gente conversou recentemente lá no programa da rádio, programa Hora do Agro. Foi você que passou por um episódio de um estudante que o confrontou, não foi? Ele questionou a utopia da concentração de renda. A utopia da concentração de renda. Do agronegócio, né? Os barões do agro e essa coisa toda. Aí, bom, eu fui bem sucinto e tem que ser, né? A gente tem que ser bem direto, mas tem que ser sucinto. Dizendo que essa mudança deveria começar lá dentro das universidades, né? Se eles começarem a desenvolver novas tecnologias, novas pesquisas, para que o pequeno produtor rural não se veja na necessidade de vender a sua propriedade para o grande, talvez a concentração... Não ser absorvido. Entendeu? Então tem que começar onde?
dentro das universidades. Como? Em pesquisa, tecnologia, desenvolver métodos para que o pequeno produtor seja valorizado. Sim. Aí a utopia, a concentração de renda do agro. Mas eu, como cidadão, como aluno, nunca fui ali na Feira Livre comprar alface do sitiante que vende. Se você não for apoiar consumindo o produto que é produzido pelo pequeno produtor, possivelmente ele vai vender a área dele para o grande. Ele quis dar uma lacrada. Enfim, mas tá tudo Né? bem também. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Talvez seja falta de conhecimento, talvez o que ele está ouvindo no ciclo dele. Nada do que uma boa conversa não... Então, como apoiar o pequeno produtor? Resolva. Consumindo seus produtos, pesquisando tecnologias, incentivando a produção do pequeno produtor rural das comunidades que são a agricultura familiar. Você é contra a agricultura familiar? De jeito nenhum. É muito necessário. Sim. Né? Muito necessário e muito válida. Se a gente juntar hoje o poder da agricultura familiar no Brasil, a gente está falando de uma imensa área de atuação. Sim. Só que, novamente, a gente vai esbarrar numa questão. Tem que haver o quê? Políticas públicas para incentivar essa produtividade. Né? E às vezes é falta de conhecimento. Às vezes barra de novo, bate aí na comunicação. Porque a gente tem hoje, por exemplo, o Senar aqui dentro do Estado, que exerce uma função fantástica, treinando, capacitando pequenos produtores a produzir o quê? Hortifruti, granjeiro, mel. Abastecendo supermercados, feiras. Como produzir, como tornar o produto dele qualificável para que seja entregue num supermercado de uma rede local, que no Tropical Supermercado. Sim. Né? Que qualidade que o Tropical me cobra? Qual o padrão? Qual o padrão? Então, assim, existe esse treinamento pelo Senar. O problema é que, às vezes, a atuação é muito pequena, né? Pelo número de colaboradores. E dentro disso que você falou, dessa bolha, que aí tá tudo bem, não estou aqui para ofender o estudante, não. Essa bolha, de fato, ela existe, o fluxo de informação existe. E aí, quando se fala do agro dentro dessa bolha, o que a gente escuta é concentração de renda, degradação do meio ambiente, poluição dos rios, morte de gente, queimada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E isso repetido tantas vezes ao longo de tantos anos soa como verdade. Quando a gente começa a estudar e conhecer e ver a quantidade de estudos e a responsabilidade que se tem, sim, aí a gente acha um absurdo, mas até aí não. O problema, Robson, é que a notícia ruim ela percorre numa velocidade de pólvora, né? Mais fácil, né? Mais fácil você bater, você massacrar. Vou testar um exemplo, tá? Final de semana surgiu um vídeo nas redes sociais de um produto da Seu Agro sendo utilizado de forma errada pelo operador, sem uso de EPI, a mistura na ordem errada, totalmente errado. Mas ele mostrou a marca, mostrou o produto e agregou um problema ao produto. Só que o problema que ele pontuou, na verdade, é a maior qualidade dele. Né? Então, assim, o problema é que ele mostrou de forma errada. E a minha equipe virou um alvoroço no final de semana. No final de semana não, no feriado, né? Gerir a crise. Aí eu chamei eles e falei bem assim, gente, eu vou citar um exemplo para vocês. Quantas vezes vocês viram a Volkswagen entrar nas redes sociais e defender aqueles grupos ou páginas que falam mal da Amarok? Nenhuma vez. Não precisa, né? Você sabe por quê? Porque eles têm certeza que eles estão produzindo o que eles conseguem produzir de melhor. Tem a clientela fiel deles, vendem um número absurdo de carros por ano e tá tudo bem. A mesma coisa aconteceu com o nosso produto. A características que foi aprontada pelo operador é a maior qualidade do produto. Ele está usando de forma errada. Então, simples assim. Porque tem que entrar com um processo, tem que processar, mandar tirar do ar. Não, ele está fazendo um favor, deixa aí, vai embora. Deixa aí. Porque a coisa flopa, né? Dizem na internet os jovens. Entendeu? Então, assim, tem que saber se comunicar com essas pessoas que falam mal do agro. Tem que saber, às vezes a gente tem que estar dentro desse grupo que pensa mal do agro, para quê? Para mudar esse pensamento. E com paciência, com cordialidade. E não se afastar sem enfrentamento. Desse grupo que nem os nossos líderes anteriores fizeram. Iam para o enfrentamento. Naquela universidade eles falam mal do agro, eu não vou lá. Não, eu vou lá. Sim. Porque eu sei defender o meu mercado. Vamos conversar. Vamos conversar. Qual que é a sua dúvida?
Como que a gente pode junto mudar a sua visão sobre o mercado que eu trabalho? Perfeito. Ó, nosso tempo tá estourando, tem tanto assunto, gente, tá estourando. Silas, dá tempo do último tópico? Então nós vamos para o último tópico, que eu também não queria sair desse bate-papo sem aproveitar para falar disso, que recentemente o Leandro fez uma visita à China. O Leandro, além de empresário, além de CEO da Cell Agro, tem, vocês estão vendo aqui, uma leitura do contexto do agronegócio, da cadeia do agronegócio, falando de presente, principalmente de futuro. E recentemente esteve na China, que hoje é o grande parceiro comercial brasileiro e o grande parceiro comercial de Rondonópolis. Saíram números agora aí recentes. O grande comprador do que Rondonópolis produz são os chineses. E quando o Leandro volta, sai o resultado da eleição norte-americana. Bom, estou fazendo esse contexto porque eu quero te ouvir um pouco falar do papel brasileiro e do agro brasileiro nessa celeuma toda. Você conversou lá com os chineses, com os produtores chineses, você volta, o Donald Trump é eleito, já houve um atrito recente China e Estados Unidos, o Brasil surfou nessa onda, pode surfar de novo, tem que estar esperto e atento. Não, pode e vai surfar. Então. Pode e vai surfar. Era uma expectativa muito grande as eleições. Para os Estados Unidos, eu acho que para o mundo, a vitória de Donald Trump foi muito positivo. Tá? Eu acho que traz mais segurança global a presença dele lá. De fato, a imagem do Joe Biden não passava. Não, segurança, respeito, né? Ele era ali corretinho, né? Ok, não está errado de ser correto. Uma persona frágil, né? Frágil, né? Não sei se a minha leitura está exagerada, mas uma persona frágil. Aquela pessoa assim, se você estiver numa sala, só Donald Trump, o Biden e você precisa atacar alguém, você vai em quem? Na persona mais frágil, Entendeu? Então, essa é a visão que o mundo também tem, entendeu? Sim. Então, eu não vou atacar... E isso reflete em investimento, em parceria, em credibilidade, lógico, tudo. Né? E há um conflito conhecido por todos entre Estados Unidos e a China. Ideológico e tudo. E os chineses, eles gostaram de comprar do Brasil. Eles têm um apreço muito grande pelo brasileiro, pela produção brasileira, têm um respeito muito grande por nossos produtores rurais, têm uma preocupação com o mercado agro, né? Como que essa rentabilidade está chegando até na mão de quem produz. Você sabe que a gente falava agora há pouco, no início, na mesma medida em que o nosso governo não sabe vender o agro, os chineses sabem. Nossa, muito. Os caras amam a gente. Muito. Eles gostam muito, respeitam muito, morrem de vontade de ter inúmeras parcerias com indústrias, com produção, com pesquisa. Eles estão dispostos a isso. Lógico que existe legislação brasileira que, por segurança, né, a gente não tem essas aberturas todas, né? Para colocar um grupo de pesquisa chinesa dentro do Embrapa, por exemplo. Porque aí nós estamos falando de segurança de informação, dados, sim, enfim. Né? Mas, tá tudo certo. Mas eu acho assim que a gente pode valorizar mais a nossa produtividade. A gente tem espaço lá dentro da China para vender mais e melhor. A gente que está aqui em Mato Grosso, em Rondonópolis, só para você que está aí assistindo ter uma ideia, se você é de fora, talvez você não tenha a dimensão disso que eu falei agora, do quanto os chineses gostam e se interessam. Aqui em Mato Grosso a gente vê a presença de comitivas chinesas, quase que faz parte da rotina. São Paulo, Rio de Janeiro, talvez não. Mas aqui... E um dado, né, Robson, que eu fui pesquisar a respeito das exportações para a China, né? No começo dos anos 2000, o Brasil tinha uma exportação de 3 bi para a China. Brasil, China, 3 bi. Brasil, França, 3 bi. Volume de negócios. Naquela ocasião. Tá. Passado 24 anos, hoje o Brasil, França, 7 bi. Um número top, de 3 para 7. De 3 para 7. E Brasil, China, 120 bi. Né? Então, a gente evoluiu muito as relações comerciais com os chineses, a gente entendeu o que eles buscam, a gente atende as demandas e as expectativas de produtividade, qualidade de grão e tudo mais deles, né? Eu estive lá na Huperful, que é a maior esmagadora de soja da China. Fui recebido pela diretora, a gente conversou e tinha lá numa bancada a soja produzida pelos chineses e a soja produzida pelos brasileiros. Era nítido a olho nu a qualidade. A diferença de qualidade? De grão era absurda. E aí eu fiz vários questionamentos, né?
o que ela encontrava na soja brasileira que ela não encontrava na soja chinesa, né? Proteína, mais óleo, e tinha um monte de respostas para isso. E aí depois eu perguntei, e por que os chineses não evoluíram assim, sendo que a soja veio da China, né? A soja é de origem chinesa, né? E ela não sabia responder. Tecnologia tem. Tecnologia Investimento, dinheiro tem. tem. O que está faltando nesse processo? Pelo que eu observei lá, talvez a produção de grande escala Clima, solo. Não, o solo é muito bom. O solo é muito bom. Talvez seja a produção em pequenas escalas, Tá. elas impeçam o uso de tecnologias avançadas, né? Perfeito. Porque você usar uma tecnologia avançada numa área de 2, 10, 15 hectares que é lá, é difícil. Agora você usar você pagar uma tecnologia para uma área de 20, 30, 50 mil hectares, Compensa. o custo se dilui e você não percebe ali o impacto no investimento. E esse impacto, às vezes, numa área de 15 hectares não dá para ser feito. Talvez seja uma resposta. Não estou dizendo que seja, né, mas talvez seja uma resposta. E são assim, evoluidíssimos na área de pesquisa, com tecnologia, com equipamentos, tá? com drones, com máquinas operadas sem humanos. E a pergunta que eu fiz era, mas para que vocês estão produzindo isso se vocês têm os módulos pequenininhos que estão colhendo na mão? Aí a resposta foi óbvia, não estão produzindo para nós, estão produzindo para vocês. Vocês que vocês que são os nossos clientes, né? A gente quer produzir para vocês. E era assim, área de pesquisa que envolve o governo chinês. É isso. Hoje a gente tem uma abertura comercial Brasil e China por conta do bloco do BRICS, né? A gente tem uma relação muito boa, mas há uma diplomacia que precisa sempre ser renovada, mantida e realimentada para que não haja conflitos e não haja atritos, como no caso China e Estados Unidos. Quando os dois entram em atritos, quem pode se beneficiar é o Brasil. A gente sempre fala, pensando no agro, pensando em Mato Grosso, do aumento da nossa capacidade produtiva, sem necessariamente aumentar a área, mas aumentar a capacidade produtiva para abastecer interna e externamente, o quanto isso vai gerar de renda, gerar de economia. E aí, enfim, quer falar de concentração, são outros menores, mas estou falando de movimentação. Hoje, 30% do PIB está no agro. Sim. Pensando nesse Brasil, pensando nesse agro para 15, 20, 30 anos, esses 30% podem ir para onde? Esse que é o grande ponto. Onde é que nós podemos chegar? Há pesquisas, tá, que dizem aí que nos próximos 10 anos a produtividade dentro da mesma área ela vai aumentar em 30%. Tá? Sem aumentar um palmo de área. De área, entendeu? 30%. Otimizando o processo. Otimizando o processo. Melhorando a qualidade de semente, melhorando tecnologia de aplicação, que é um item que está nas últimas 2 décadas muito invasivo, né, nos clientes. Eles estão vendo a importância do uso de tecnologia de aplicação, porque não é só reduzir custo, é produzir mais. Exato. Eles identificaram que isso é possível. E tem demanda. E foi quando a CEL foi criada, foi quando a CEL foi desenvolvida, entrou bem nessa fase de surgimento do assunto adjuvante, tecnologia de aplicação, melhorar a qualidade da gota, né? Entender a importância de uma gota perdida numa aplicação. O produtor tem que entender isso, sabe? Assim que ele entender, aceitar e buscar solucionar essa questão internamente, qual é o resultado? Economia e produtividade. É isso. Para além das questões ideológicas e políticas, estamos falando de negócio, estamos falando de progresso, estamos falando de economia girando, estamos falando de um país, nosso Brasil, sendo alavancado e o setor do agronegócio sendo alavancado. Leandro, obrigado, cara. Eu agradeço mais uma vez e deixo aqui mais uma vez o recado, o que iniciou o nosso bate-papo. A importância de uma melhor comunicação do agronegócio. A importância de estar inserido dentro das faculdades que envolvem o agro, técnico, agronomia, engenharia química e outros assuntos. A importância e a necessidade de se comunicar bem. É assim que a gente vai levar, interna e externamente, uma mensagem mais clara do poder e o cuidado que o agro tem com todos que estão à sua volta. Então, é se comunicar, falar sobre e ser realmente sincero. Os dados têm que ser condizentes, né? Não é aquele dado
passam fome bilhões de crianças. Não é esse dado assim chutado, não. Tem que ser um dado muito bem posicionado. Não pode ter falha, não pode ter erro. É técnico. E inclusive fica o convite aí, de repente, o Ministério da Agricultura ter um setor de comunicação mais robusto. Mais técnico e capacitado mesmo para fazer papelada. Não tenha preguiça de fazer papelada, não. Vai lá, mete a cara. Vamos falar sobre o nosso agro, vamos falar com dados sobre o nosso agro, vamos falar melhor sobre o nosso agro. Né? Rondonópolis é o centro, a gente está no centro do país, aqui acontece muita coisa. Né? A gente precisa levar essa informação para fora e tem que se comunicar. Vamos lá. Seu Agro sabe fazer isso, vocês precisam de ajuda. É isso, Seu Agro sabe fazer isso. Leandro Viegas sabe fazer isso. Conheça Seu Agro, tá? Seu Agro especializado nos adjuvantes, no produto, na fórmula, e, enfim, é orgulho de Rondonópolis. Hoje, em 18 estados. Leandro hoje, que é um cara que leva o nome, além da empresa, Leandro leva o nome de Rondonópolis para os 4 cantos do Brasil e também para o mundo, vocês viram aqui, então... Um prazer poder fazer esse bate-papo contigo. Papo da semana, na home do nosso site ou no canal do YouTube. Você ficou com a gente até agora, obrigado. Os cortes também vão para a rede social, tá? Vamos deixar aqui na tela o Instagram do nosso site, outras notícias de MT e também, claro, da Seu Agro, do Leandro, para você poder seguir. Tá bom, gente? Até a próxima. Um abraço.